Deixa essa mofada aqui, porque, pelo amor de Deus, né? E foi aí que eu descobri o jornal que existe até hoje, que é As Minas. Eu descobri o Lampião e o Pasquim. E eu fiquei completamente apaixonada pelo Pasquim. E o Pasquim é um jornal independente. Afinal, o que diabos é Estante Pasquim? Primeiramente, não vamos falar diabos aqui nessa página, hein? Pelo amor de Deus. Tá repreendido em nome de Jesus. Mas, para explicar o que raios é Estante Pasquim, eu vou precisar do livro da Lúcia Dias. Enquanto corria a barca. Se você der um Google rapidão, ou se você tiver ainda um Aurélio por aí, você vai ver que pasquinagem significa bagunça. Uma bagunça ordenada, vai. Isso define muito bem quem eu sou, a priori. Porque eu sou uma bagunceira ordenada. A minha mãe vai discordar. Mas, mães. Só que o Estante Pasquim, bizarramente, começou quando eu não tinha um puto no meu bolso, durante o ensino médio. E tinha um ou dois livros repetidos de que eu ganhava, como todo bom pobre, eu só ganhava livros no Natal e no meu aniversário. E o meu aniversário é em novembro. Então, né? E é óbvio, eu frequentava muito a biblioteca do Vieira, colégio em que eu estudei, e também frequentava muito a biblioteca do Sesc. Rebeca, um beijo. Tem alguns livros que a gente precisa ter na nossa estante. Quem é leitor vai me entender. E a única chance que eu tinha de ter esses livros era vendendo outros livros que eu já tinha. E foi assim que surgiu a ideia de criar uma página para que eu pudesse meio que vender de forma mais fácil os meus livros. Sim, eu vendia livros para comprar outros livros. Essa página era privada e às vezes eu colocava alguns devaneios da minha cabeça e falava um pouco sobre alguns livros que eu tinha lido, também os livros que eu queria vender também. Se você for ver, assim, dados da página, ela existe desde 2015, 2016. Um pouco antes de entrar na faculdade, eu comecei a estudar vários jornais. E eu gostava de jornais diferentes, não os jornais tradicionais aí que todo mundo já conhece. E foi aí que eu descobri o jornal que existe até hoje, que é As Minas. Eu descobri o Lampião e o Pasquim. E eu fiquei completamente apaixonada pelo Pasquim. Eles eram sarcásticos, eles eram irônicos, eles zoavam de uma coisa que estava acontecendo na época, que era a ditadura. Em um tom de denúncia, eles falavam sobre absolutamente tudo. E claro, muitas coisas datadas de homens que escreviam em sua época. Mas, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? E aí essa página, que se chamava antes Sebo Estante, se tornou Sebo Estante Pasquim, e depois de alguns anos, minha querida amiga do Fala Mamãe, a Carol Lima, falou: Malu, pelo amor de Deus, você precisa abrir essa página. Mais pessoas precisam conhecer as coisas que você faz. Abre essa página, deixa ela pública. O que você tem a perder? Nada. Não tinha nada a perder. E assim, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Mas por que eu falei desse livro Enquanto Corria a Barca, da Lúcia Dias? Esse livro, Enquanto Corria a Barca, é um livro-reportagem que aborda a aventura que foi os anos 60, né? Não apenas a dor da ditadura, mas as ideologias, a utopia do movimento hippie e a luta da guerrilha, do movimento estudantil, da luta armada. E quando eu li esse livro, eu que sempre me achei hippie, pensei, acho que eu não sou só hippie, acho que eu também sou uma guerrilheira. E é isso que eu quero passar para as pessoas. Claro, como eu disse, eu busquei jornais que não eram os tradicionais, que não era a grande mídia. E o Pasquim é um jornal independente. Foi na feira da USP, em 2019, que eu vi um senhor vendendo livros na calçada. Não estava dentro da feira, ele estava fora da feira, tentando vender os livros dele. E eu pensei, por que ele não está dentro da feira? Ele é um escritor também. E foi aí que eu me dei conta de que não era só eu que vivia às margens por estar morando na periferia, por ser uma menina de escola pública, que existiam também artistas às margens, artistas independentes. Foi no jornalismo que eu descobri que existia também o jornalismo independente. E que, diferente da grande mídia, fala de escritores independentes quando um caso de racismo acontece com eles. A mídia independente está falando desses escritores sempre que pode. E eu pensei, eu quero ser isso. Já é federal eu viver às margens. Mas eu quero falar daqueles que estão às margens também. Entra um outro pilar super importante para a criação dessa página. Meu pai. Meu pai hoje, mestre de obra e eletricista, quando mais jovem, tinha o sonho de ser fotógrafo. Mas a vida de quem não tem dinheiro nem sempre se pode sonhar. Então, ele não conseguiu. Mas ele, pra mim, é um dos melhores fotógrafos que eu já conheci. Como um bom fotógrafo e como um menino hippie dos anos 70, meu pai é muito fã do Sebastião Salgado. E eu juntei Lé com Cré e pensei, pra dar o ar jornalístico que eu quero, o ar de sobriedade que o Pasquim tinha, apesar da ironia e do sarcasmo todo, em homenagem não apenas ao meu pai, como ao Sebastião Salgado, eu quero que essa página seja inteira em preto e branco. E foi assim que surgiu
o estande Pasquim, no meio de uma bagunça eterna que é o Pasquim jornal. E é por isso que eu sempre falo: oi, coração, pode entrar. Só não repara a bagunça.